material porque está na hora da aula. Aula de História. Hoje vamos conhecer os diferentes tipos de calendários. O calendário surgiu da necessidade de controlar o tempo, além de celebrar festas religiosas. Também são utilizados para a agricultura. O primeiro calendário surgiu na Mesopotâmia, aproximadamente no ano de 2700 a.C. Os povos indígenas têm diferentes maneiras de marcar a passagem do tempo. Muitas comunidades se baseiam na observação de corpos celestes, como Sol, estrelas e Lua, mas também observam as mudanças da natureza, como os períodos de cheia dos rios, estiagem, frio e o calor, além também de observar a produção agrícola, como o período de plantio e de colheita. Para organizar a vida da comunidade e marcar a passagem do tempo, os Tuiuca, que vivem no estado do Amazonas, criaram um calendário anual baseado na observação de um conjunto de estrelas chamado Constelação de Pleiades. Na narrativa do ciclo anual feita pelos conhecedores indígenas, os eventos e as atividades de subsistência destacados são os períodos de floração e frutificação das palmeiras e outras árvores frutíferas, os períodos de revoadas de diferentes espécies de formigas e cupins, o período das piracemas de aracu, jandiá e piabas, e de desova de traíra, do aparecimento das rãs grandes e das pequenas, as melhores épocas para derrubar a mata e a capoeira e para fazer a queima de plantar. Então, os Tuiuca observavam tudo isso para definir o calendário deles. No calendário Tuiuca, o início do ano acontece quando a constelação de Pleiades surge ao leste no céu, durante a madrugada. Isso corresponde aproximadamente aos meses de maio e junho. A posição em que a constelação de Pleiades se encontra no céu define as atividades agrícolas do período e o ciclo de festas e rituais religiosos. Entre os meses de dezembro e fevereiro, a constelação de Pleiades se encontra bem no centro do céu. É quando o povo Tuiuca começa a preparar a terra para o plantio. Nesse mesmo período é realizada uma festa para acalmar os espíritos das árvores e pedir a eles que não causem doenças. Outro tipo de calendário é o calendário solar, que foi um dos mais difíceis de serem estudados. Isso porque o período das luas era algo incerto, podendo ser maior ou menor dependendo do dia. Além disso, acredita-se que esse tipo foi criado pelos povos egípcios. Portanto, quando os egípcios criaram esse calendário, dividiram em 365 dias. Os dias dividiram em 12 meses, cada mês com 30 dias. Além disso, possuía 5 dias que eram postos lá no final do ano. Um ponto importante de se destacar era que o ano bissexto não existia e as estações do ano eram divididas de forma diferente da qual conhecemos. Assim, existia apenas 3 estações, denominadas de inundação, inverno e verão. Então, gente, para definir a contagem dos anos, é necessário observar o movimento que o Sol faz. De acordo com isso, que é realizadas divisões como a estação do ano. Além disso, é por meio das estações que as atividades agrícolas, por exemplo, podem ser planejadas. Os calendários podem ter diferentes linhas de raciocínio, porém, todos levam em consideração a movimentação da Terra, do Sol e da Lua. Assim, os calendários podem ser lunares, solares, lunisolares ou arbitrários.
Além disso, existem outras classificações como os calendários romano, juliano, cristão, gregoriano, cada um sendo a evolução do outro. O calendário chinês é um dos mais antigos de que se tem conhecimento, tendo surgido por volta de 5.000 anos atrás. Esse calendário tem como base os ciclos da Lua e o movimento da Terra em relação ao Sol, diferentemente do calendário gregoriano, que tem uma data fixa. No calendário chinês, o ano só começa com o aparecimento da Lua nova, que pode ocorrer entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro. O calendário chinês é caracterizado por observar os ciclos solares e lunares, ou seja, ele é lunisolar. Em relação à astrologia, os chineses utilizam animais para representar os signos. Outra diferença é que os signos são representados de acordo com os anos e não com os meses, como ocorre com o calendário ocidental. Os animais que representam o horóscopo chinês são rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão e porco, se repetindo a cada 5 anos. Em 1912, o governo da China adotou o calendário gregoriano, mas o calendário chinês não foi abandonado pela população e ainda é usado para marcar eventos importantes como o Ano Novo. O calendário maia é o único que se divide em 2 partes, sendo uma para os civis e outra para o sagrado. Foi criado em 550 a.C. Assim, a divisão de cada um se dá de maneira diferenciada. Isso porque a parte denominada para os civis é composto de 365 dias, que são divididos em 18 meses. Cada mês possui 20 dias, o que no final totaliza, na verdade, 360 dias. Os dias que sobram não fazem referência a nenhum mês. Já a parte destinada para o sagrado é composto apenas por 260 dias. O calendário islâmico é utilizado em vários países do Oriente Médio. Assim como o calendário gregoriano, o ano é dividido em 12 meses. Porém, o calendário islâmico é baseado no ciclo lunar. Por isso, cada ano tem em torno de 354 ou 355 dias. E cada mês possui em torno de 29 a 30 dias. O ano 1 do calendário islâmico corresponde ao ano 622 do calendário gregoriano. Nesse ano ocorreu a Hégira, que foi a migração do profeta Maomé e seus seguidores de Meca para Medina. Por essa razão, o calendário islâmico também é chamado de egírico. Todos os calendários que já existiam ou existem na história usou como base o ano. Porém, os calendários possuem uma contagem de tempo um pouco diferente. Isso acontece porque os dias não são frações com numerações exatas. Por quê, professora? Porque nós consideramos que um ano possui 365 dias, quando na verdade ele tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos. É por isso que a cada 4 anos vivemos o chamado ano bissexto. E isso foi criado para alinhar a translação da Terra, que é o movimento que a Terra dá em torno do Sol, ao nosso calendário. Porque aquilo que chamamos de ano, que é, na verdade, o movimento de translação da Terra, não dura exatamente 365 dias. Tem aí um restinho, digamos assim, de quase 6 horas.
Foi o ditador romano Júlio César que definiu que o calendário teria 365 dias em 12 meses e a cada 4 anos teria um dia extra. Esse é o calendário juliano. Na divisão, alguns meses ficaram com 30 dias e outros com 31, sendo fevereiro a exceção, com 29 dias. César ordenou que o dia que faltava para o alinhamento fosse acrescentado no dia sexto antes das calendas de março. Ou seja, gente, a cada 4 anos, o dia 24 de fevereiro teria que ser repetido, e daí fevereiro teria 30 dias. Mas com a morte de Júlio César, o Senado romano quis homenageá-lo em um dos meses, com 31 dias. Foi nomeado Julius, ou seja, Júlio. Depois, também decidiram homenagear Augusto César, ou Otávio, sobrinho neto de Júlio César e primeiro imperador romano, nomeando um mês também, de Augustus, ou seja, agosto. O problema é que o mês definido para homenagear Augusto César tinha apenas 30 dias, o que tornaria as homenagens desiguais, porque a homenagem de Júlio César tinha 31 e do Augusto César tinha apenas 30, então isso não estava certo, tinha que corrigir isso. E para corrigir isso, foi acrescentado um dia em agosto. Então, agosto passa a ter 31 dias, como o mês de julho, para ficar igual. E adivinha quem pagou por isso? O mês de fevereiro. O mês de fevereiro, então, ficou com 28 dias. E a cada 4 anos tem 29, porque é o ano bissexto. Para compensar aí essas horas a mais que o Sol leva para fazer o movimento de translação. Mas o calendário juliano ainda não estava perfeito, porque tinha um pequeno atraso em relação à realidade. Então, lá em 1582, o Papa Gregório XIII fez uma reforma que buscou corrigir isso, e daí introduziu a atual regra do ano bissexto que eu já expliquei anteriormente, o que aproximou mais a duração do calendário do ano solar, ou seja, aproximou mais da medida que leva em conta a posição do Sol no céu, que é o movimento ali de translação. Esse novo calendário, o gregoriano, é o que usamos até hoje. O calendário gregoriano foi implantado em 1582 pelo Papa Gregório XIII. Atualmente, a maioria dos países usa esse calendário como oficial, incluindo o Brasil. Ele é um calendário solar, ou seja, o tempo é medido de acordo com os movimentos da Terra em relação ao Sol. Um ano corresponde a uma volta da Terra em torno do Sol, que dura aproximadamente, como a gente sabe, 365 dias. Desse modo, o ano do calendário gregoriano corresponde a 365 dias, exceto nos anos bissextos, que tem 366 dias. A contagem dos anos no calendário gregoriano tem como marca inicial a data atribuída ao nascimento de Jesus Cristo. Portanto, esse evento marca o ano 1 desse calendário. Grande parte dos historiadores adota o calendário gregoriano como referência para localizar determinado acontecimento ou fato histórico no tempo. Por isso, é comum nos estudos históricos o uso das siglas AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. O primeiro ano anterior ao nascimento de Jesus Cristo é o ano 1 antes de Cristo. O segundo é o ano 2 antes de Cristo, e assim sucessivamente. Já o ano contado a partir do nascimento de Jesus é o ano 1. O segundo é o ano 2 e assim por diante. Os anos depois de Cristo podem ou não ser acompanhados da sigla DC.
Agora vamos para as atividades. Agora vocês vão fazer as atividades das páginas 90 e 91 do livro didático. Página 90, atividade 1. Ligue cada tipo de calendário à sua descrição correspondente. Calendário Tuiuca, calendário gregoriano, calendário islâmico e calendário chinês. É um dos calendários mais antigos que temos conhecimento. Nele, o tempo é dividido em ciclos de 12 anos, sendo cada ano representado por um animal. Calendário baseado na observação da constelação de Pleiades. Define as atividades agrícolas do período e o ciclo das festas e rituais religiosos. Calendário utilizado na maioria dos países, incluindo o Brasil. Nele, a contagem dos anos tem como marca inicial a data atribuída ao nascimento de Jesus Cristo. Calendário utilizado em muitos países do Oriente Médio. Cada ano desse calendário tem 354 ou 355 dias e seu ano 1 tem como marco a Hégira. 2. Em sua opinião, por que existem diferentes tipos de calendário? Página 91, atividade 3. Leia a notícia a seguir e responda as questões. A Arábia Saudita adota calendário gregoriano para pagar funcionários. Mudança está incluída em um plano de cortes de gastos. Mês islâmico é mais curto e depende de ciclos lunares. Os funcionários públicos da Arábia Saudita receberão seus salários agora de acordo com o calendário gregoriano e não o islâmico. A mudança, incluída em um plano de cortes, tem o objetivo de tornar o mês de trabalho mais longo. O calendário islâmico tem 12 meses de 29 ou 30 dias, dependendo dos ciclos lunares, de maneira que tem vários dias a menos que um calendário gregoriano, o mais usado no mundo. A. Qual é o calendário oficial da Arábia Saudita? B. O ano no calendário oficial da Arábia Saudita e no calendário gregoriano tem a mesma quantidade de dias? Explique. C. Como a adoção do calendário gregoriano afetou a vida dos funcionários públicos da Arábia Saudita? Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula. Atenção, não se esqueça de mandar a foto.